A cultura do jejum, Luciano Subirá, capítulo 4. O que é o jejum? Uma chave para a vida cristã de sucesso que se encontra na Bíblia foi perdida, deixada de lado e tirada do contexto pela igreja de hoje. Essa chave é o jejum. O jejum bíblico é uma essência, uma abstinência intencional de alimentos visando a propósitos espirituais. Pode incluir em períodos menores a privação de ingestão de água, embora seja feito normalmente sem tal contenção. Também possui variações que admitem a abstinência parcial, excluindo apenas determinados grupos de alimentos, porém permitindo outros. A palavra empregada nos manuscritos gregos e traduzida como jejum é nesteia, derivada de né, elemento de negação, e estio, comer, significa abstinência de alimentos. Compreende-se que, se em tratando de uma dedicação maior à oração, um dos principais motivos pelos quais se deveria jejuar, pode ser útil abster-se de outros prazeres lícitos além da comida. O objetivo é mortificar a carne e buscar a Deus de forma ainda mais intensa. O jejum continua sendo, em sua essência, a abstenção de comida para buscar a Deus. Embora algumas pessoas façam um jejum de vaidade, jejum de redes sociais, a palavra jejum significa abstenção de comida. Dito isso, acredito que em tempos modernos, a abstinência de entretenimentos, filmes, seriados, uso da internet e por aí vai, também pode e deveria ser incluída em nossos jejuns. O entretenimento se tem tornado o substituto diabólico da verdadeira alegria. Prefiro ver o jejum de entretenimento, contudo, com abstinência complementar e não excludente do jejum de alimentos. Ou seja, ele diz que prefere ver essa questão de você tirar rede social, tirar entretenimento, apenas como um plus, não como principal, tirando a comida, né? O jejum não é, como alguns pensam, uma espécie de moeda de troca ou ferramenta de barganha. Também não é um sacrifício que por si só gera recompensas. Isso tudo seria uma contradição à graça revelada em Cristo, que se acessa mediante a fé. Não jejuamos para ganhar alguma coisa, jejuamos para nos conectar com nosso Deus sobrenatural. Estamos limpando o canal que nos conecta com a unção divina. O jejum é, antes de mais nada, uma ferramenta utilizada na busca a Deus, que contribui para o processo da rendição. Ele potencializa a mortificação da nossa carne para o processo da nossa carne e seus apetites, levando-nos a desejar sem impedimento as coisas celestes. Há regras. Aí ele começa a falar que na Bíblia não existe uma regra de como você deve fazer ou quanto tempo você deve jejuar, mas há exemplos de como as pessoas na Bíblia passaram e como elas usaram essa ferramenta do jejum para buscar a Deus com propósitos diversos, mas o principal era algo espiritual, uma conexão da pessoa com o que é eterno. O jejum, enquanto está sendo feito, pode soar um tanto quanto desanimador em função do desconforto causado pela desintoxicação que há nos primeiros dias que a pessoa fica sem comida, especialmente os mais curtos, de até 3 dias. Devemos, entretanto, focar no resultado, naquilo que manifestará depois e não apenas no momento. Jesus vê como natural que seus discípulos guardem a prática piedosa do jejum. O rigoroso exercício da abstinência faz parte da vida dos seus discípulos. E se eu falhar? Quem nunca, começou um jejum, esqueceu e comeu. E agora? Foi por água abaixo, acabou, como é que vai fazer? Aí ele diz o seguinte, que essas situações podem acontecer. Se você falhar, você esqueceu, pede perdão e continua. Segue em frente, segue o baile. E ele fala também que houve situações que ele quebrou lá o jejum e ele começou tudo do zero. E, acima de tudo, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo para que tenhamos entendimento do que fazer em situações que podem ser parecidas para várias pessoas, mas que nós devemos escutar o que o Senhor fala para nós, o nosso respeito naquela determinada situação. Evidentemente, à medida que o tempo passa e nos exercitamos na disciplina de abstinência alimentar, deixamos de cometer esses erros. Não estou advogando em favor dessas falhas como estilo de vida. Apenas reconheço que elas podem ocorrer na fase inicial dos jejuns, e essa fase, por sua vez, requererá de nós paciência. Não podemos ceder ao desânimo. Não conseguiu jejuar? Tente de novo, e de novo, e de novo. Não importa quantas vezes forem necessárias. Simplesmente não desista. É saudável ao corpo? Aí ele vai trazer aqui o doutor, Aldrin Marshall, que esse médico acompanha ele nos jejuns que ele faz e tudo mais. E
Esse médico foi explicando para ele os benefícios que há no corpo, né? Teria na parte espiritual, o Luciano Subirá fala a parte espiritual, mas o Dr. Machado ele fala sobre os benefícios que há no corpo quando se faz jejum. Até pessoas que têm diabetes do tipo 2, pode haver uma reversão diante dos jejuns que são realizados. Enfim, muito interessante. A resposta, se faz mal à saúde, é não. Estudos científicos concluem que o jejum traz benefícios significativos à saúde. O metabolismo aumenta, a energia aumenta e a glicemia diminui. Valnice Milhomes comenta que morre mais gente por falta de jejum do que de comida. Se houvesse mais jejum, haveria menos doenças. Disciplina negligenciada. O jejum não é o máximo do máximo, também não é nada. Não é um fim, mas um meio precioso. É um meio ordenado pelo próprio Deus. É o meio pelo qual, devidamente empregado, Deus certamente nos dará a sua bênção. E é algo que tem sido tão negligenciado durante o tempo da igreja, por conta que algumas pessoas exageraram demais, aí para chegar num equilíbrio, outras pessoas abandonaram de tal forma, e a gente vai chegando, né, num momento que a gente vive pelos prazeres, pelos desejos, até os mais primatas, digamos assim, que é da alimentação. E às vezes a gente, não, se eu não comer aqui eu vou passar mal, eu vou catabolizar, Mas na verdade é uma prática que nós precisamos fazer para que nós possamos ter uma conexão com o espiritual, morrer a nossa carne, mortificar e assim ter os ouvidos mais sensíveis, o nosso espírito, nossa alma mais sensível àquilo que Deus tem para nós. E é isso aí, pessoal. Sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, partiu.